Olá, boa tarde, senhoras e senhores, como vão todo mundo? Todo mundo bem? Obrigado já pelo carinho, obrigado por permitir a nossa chegada no celular, na sua casa, no seu celular, no seu computador, a partir de agora, nessa tarde de sexta-feira, final de semana, não é? Também é final de mês, dia 30 de setembro. Chegamos no último dia do mês. Amanhã, sabadão, já é dia 1º. E domingo é o grande dia esperado por todos os brasileiros, que é o dia da eleição, né? Bom, então muito obrigado já pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que está entrando agora com a gente, agora meio-dia em ponto, e você que está pegando aquele almoço legal, bom apetite para você, tá certo? E sempre um pensamento positivo. É o Cidade Popular, este encontro que nós temos toda quarta e toda sexta-feira aqui neste horário. Olha, no programa de hoje nós vamos destacar principalmente as eleições, né? Não tem jeito, nós somos brasileiros e, querendo ou não, nós vivemos política, né? Sem a política o Brasil não se movimenta, seja de que forma for. Não tem jeito, muita gente que fala assim, eu não quero nem saber de política, eu não gosto de política. Eu particularmente também não, mas como jornalista tenho que bater, falar, informar, né, aos telespectadores, aos ouvintes, tudo sobre política, não tem jeito. E olha, você vai conferir aqui no nosso programa uma entrevista muito importante. É com um promotor que responde pela comarca aqui de São João dos Passos. Ele vai falar já aqui no programa o que pode e o que não pode nesses últimos 2 dias de eleição, e principalmente no dia da eleição, tá bom? Então é isso aí, fique ligado, lembrando que nós estamos tendo aí a realização do festejo de São Francisco de Assis, que termina no próximo dia 4. Tudo isso e muito mais aqui no Cidade Popular, que já está no ar. É isso aí, minha gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, todos vocês que gostam de acompanhar a gente, né? Assistir o nosso programa aqui em São João dos Passos ou em qualquer lugar do Brasil, sempre falo isso, só temos a agradecer. E eu quero agradecer aqui também, em especial, em primeiro lugar, a Deus pela permissão de estarmos aqui. É mais uma semana que se vai e esse final de semana, esse é, sabe, dia de eleição, domingo, a expectativa grande, todo mundo aí vivendo as eleições. Agradecer aqui aos nossos apoiadores, Nortista Confecções, tudo em tecidos e confecções para você se vestir bem e vestir a toda a sua família. Agora, na hora de fazer um bom plano, para ter uma internet boa, aí você vai direto a Computex Internet, aqui em São João dos Passos. Também conosco a loja Vanderplay. Mandar um abraço aqui ao Sandro da Escolinha Pé na Bola, né, que também nos apoia. E olha, você sabe que, como eu falei aqui no início, né, a política é uma coisa que você vai estar sempre dentro, querendo ou não. Às vezes você tenta fugir, diz, eu não gosto de discutir assuntos políticos, quer dizer, não é o meu caso, eu também não gosto de discutir assuntos políticos, mas como a minha função é informar, né, falar para o telespectador a realidade, porque nós somos jornalistas, estamos aqui para isso, né? Nós conversamos com o promotor, já nós vamos colocar a entrevista dele aqui, mas antes deixa eu só falar aqui o seguinte, a política, a eleição é a nível Brasil, a nível nacional. E ontem aconteceu o último debate presidenciáveis, né, para que o povo pudesse ouvir e aqueles que estivessem indecisos, né, saber mais ou menos escolher o seu candidato a presidente. Você assistiu o debate, Aurélio Reis? Assistiu o debate, né? Foi um debate longo, muita gente não assistiu todo porque precisou dormir para acordar cedo hoje. Agora, quando se tem um debate como esse aí, de pessoas que estão lá para se eleger e representar o nosso país, a gente espera um debate sadio, um debate limpo, um debate que os palavreados dos candidatos são para
convencer ou não, né, o povo brasileiro. Mas, infelizmente, na política hoje, o que a gente muito vê é baixaria, como foi em alguns momentos naquele debate de ontem, apresentado aí pela Rede Globo de televisão. Então, é assim, não tem jeito, hoje em dia é difícil para um eleitor, é muito difícil. Porque quando se vê um debate como aquele ali, é um alfinetando o outro. Ah, mas tu é isso, tu é aquilo, tu é ladrão, tu é não sei o quê, tu fez isso, tu fez aquilo. Aí o outro vai, não, mas tu fez isso, fez aquilo. Quer dizer, então, eu acho assim que seria mais importante se os candidatos fossem lá e fizessem somente propostas, né, e que saísse com união, agradaria até mais um eleitor, mas o que a gente viu ontem foi muita discussão por parte de alguns candidatos, muito insultos, né? Olha, tipo de coisas assim não agrada o eleitor, não. Nós queremos ver projetos, propostas, o que vem de melhor para esse país, arrumar algumas leis que tem por aí que não existe, ajuda uns e outros não é? Enfim, é Brasil, né, gente? Eu sempre falo isso. Mas vamos aguardar que um dia, quem sabe, nós teremos um país como merecemos, não é? É isso aí. Bom, o promotor que responde pela comarca de São João dos Patos, Helder Ferreira Bezerra, tem até meu sobrenome, não sei se é parente, esqueci de perguntar, né? Nós conversamos com ele a respeito das eleições aqui na nossa região. O que pode e o que não pode. Já vou adiantando que o promotor vai falar na entrevista aquela história de que você não pode ir para a sessão com a camisa do Brasil, com a camisa do candidato, com isso, com aquilo outro, até com a foto do candidato, o adesivo, no caso, no peito. Isso não tem nada a ver, só que o TSE tentou ampliar essa parte aí, né, querendo proibir e tudo mais. Mas ainda está valendo, isso ainda pode ser definido hoje, sexta-feira, não sei. O promotor vai falar, nós conversamos com ele e você acompanha agora. Bom dia, Antônio Luiz. O que deve ser observado, principalmente em relação às proibições, especificamente no dia das eleições, é a propaganda dita de boca de urna. No dia das eleições, e já às 11 horas da véspera, não é mais permitida a distribuição de material gráfico, carreatas, passeatas, reuniões. A propaganda, a partir desse momento, originária das candidaturas, já não são mais permitidas. E é importante frisar mais especificamente no dia da eleição. No dia da eleição, dentro da sessão eleitoral, por exemplo, não é permitida qualquer tipo de propaganda. A única manifestação em termos de preferência somente da parte do eleitor. O eleitor, no dia da eleição, pode comparecer à sessão eleitoral com adesivo do seu candidato, camiseta, bandeira, não tem nenhum problema, desde que a sua manifestação de preferência seja individual e silenciosa. É importante essa parte que você está falando, porque rola muito nas redes sociais de que nessa eleição não pode ir nem sequer com a camisa do Brasil, camisa vermelha, camisa amarela, não procede isso aí, o eleitor pode ir como você falou. Não, de maneira nenhuma. O que existe nesse sentido é ainda uma discussão no âmbito do próprio TSE, através de uma das suas câmaras temáticas, Comissão de Transparência, em que ainda será avaliado pelo TSE a restrição em relação a mesários, exclusivamente em relação a mesários. Ainda não foi decidido, mas a proposta que tem é para que os mesários não se façam identificar com essa ou aquela cor que possa ser associada a essa ou aquela corrente partidária. Em relação a eleitores, não há nenhuma proposta nesse sentido. Em relação à portaria que deve ser baixada, ou já foi baixada, a partir da meia-noite dessa sexta-feira, ou de amanhã, sábado, enfim, gostaria que você falasse a respeito desse assunto. A portaria sobre a questão do consumo de bebidas alcoólicas. Isso. Esse ato regulamentar já foi expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, valendo a proibição de venda a partir da meia-noite do sábado até o final da eleição, acho que às 10 horas da noite do domingo. Sim. A proibição é da venda e esse ato foi expedido pela Secretaria de Segurança, que é o órgão competente para regular esse tipo de matéria.
Outro assunto que eu gostaria que você falasse em relação que o eleitor não pode ser preso. Em qual situação? Gostaria que você falasse. O eleitor, nesse dia, ele só poderá ser preso em caso de crime inafiançável. Qualquer outra situação, o eleitor está livre desse tipo de condução, desse tipo de prisão. Explique o que é um crime inafiançável. O crime inafiançável são aqueles crimes que a legislação não permite que ele se livre do flagrante através do pagamento de uma quantia depositada em juízo para garantir a instrução e os danos ou eventuais responsabilidades pelo processo. Então, esses crimes são definidos na própria lei, crimes hediondos, crimes de tráfico e alguns outros que a legislação enumera. Bom lembrar também que não é porque não pode ser preso que vai sair por aí também aprontando, né? Exatamente, até porque o fato de não ser preso em flagrante não o isenta de posteriormente responder pelo crime que praticou. Essa garantia é uma forma que a Constituição visa que a democracia se realize através da votação e que a prisão não seja utilizada como um instrumento para coibir o exercício do voto. Mas isso não é um escudo, isso não é um cheque em branco para que as pessoas continuem praticando crimes, inclusive os próprios crimes eleitorais, que podem ocorrer no dia. A gente quer agradecer. Só para encerrar, a votação começa domingo, 7 da manhã e termina às 5 da tarde, é isso? Isso. A votação propriamente dita começa às 8, mas às 7 horas da manhã as sessões já são montadas pelas equipes da Justiça Eleitoral, transcorrendo durante todo o dia e finalizando às 5 da tarde. Lembrando que aquelas pessoas que já estejam nos locais de votação às 5 horas terão seu direito de voto plenamente garantido. O que não vai acontecer caso a pessoa se dirija ao local de votação após as 5 horas. Então, às 5, as urnas não fecham automaticamente. Aqueles que estão no local terão seu direito garantido e, enquanto tiver pessoas, cidadãos para votar, as urnas receberão o voto sem nenhum problema. Lembrando que antes desse horário também, as urnas não fecham, ainda que todo o contingente de eleitores daquela sessão tenha efetuado o voto, o sistema da urna não permite encerrar ela antes das 5 da tarde. Somente às 5 da tarde a urna aceita o código de finalização e aí sim é emitido o boletim de urna que é afixado na porta do local. A gente agradece a sua atenção aqui e vamos aguardar uma boa eleição, se Deus quiser, não é isso? Com toda certeza, os trabalhos até aqui foram direcionados nesse sentido e o mais importante é que a gente tenha nesse domingo o início e o fim da votação dentro da tranquilidade, dentro do espírito democrático, que tanto a vitória como a derrota seja aceita como fazendo parte do processo democrático. Isso é uma etapa e muitas outras eleições virão, onde sempre haverá alguém que perde e alguém que ganha. É verdade. É importante, isso que você acabou de falar, é que a promotoria, por isso que nós estamos aqui conversando, a nossa reportagem veio até você, porque a promotoria de justiça tem uma grande importância na eleição. Sim, o Ministério Público, como fiscal da lei, fiscal dos trabalhos, tem esse papel. Ele é um player, um jogador dentro do processo, muito embora não concorra a cargo, mas ele tem esse papel no que diz respeito, por exemplo, à fiscalização da ocorrência de crimes eleitorais, de condutas irregulares que devam ser coibidas. O Ministério Público, nesse aspecto, ele age de maneira independente, isenta e por iniciativa própria, mas também pode ser comunicado, provocado por qualquer pessoa que tenha informação de alguma irregularidade. Essa comunicação é feita ao Ministério Público, dentro do órgão é feito encaminhamento, seja ao juiz eleitoral da zona, seja ao procurador regional eleitoral, para que assim maneje a medida devida perante o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Qual a pena para um tipo de crime, se porventura vier a acontecer, de alguma pessoa ser presa, ser conduzida por causa dessa parte que você falou, de boca de urna, enfim? Em regra, os crimes eleitorais, eles têm uma pena pequena. Em regra, elas não ultrapassam os 2 anos, cuja processo está sujeito a leis de juizados especiais e podendo, por isso, gozar da transação penal. Em regra, nós temos poucos crimes que ultrapassam esse patamar, né? E eles aí são vários, desde obstrução de sessões de eleitorais, perturbar os trabalhos das sessões eleitorais é crime, a boca de urna,
a própria compra de votos, assim, dita, né, que é a captação de sufrágio. São diversos crimes, cada um com a sua pena específica. Muito obrigado pela atenção de receber a gente aqui e passar essas informações para o nosso público. Estamos sempre às ordens, à disposição, tudo que o Ministério Público puder colaborar para que o processo democrático transcorra da melhor maneira possível. Agradecer aí o promotor, né, que recebeu a gente delicadamente, né, de forma carinhosa. E é isso aí. Então, é tudo isso aí que o promotor falou. Você se ligou aí na entrevista, né? Se você pode assistir quantas vezes você quiser depois. Se você não entendeu direito, é só voltar. Volta lá no início e assiste a entrevista com o promotor e fique por dentro. No dia da eleição, que é domingo, faça sempre o seu papel de cidadão. Tá bom? Faça um bom papel de cidadão. Exerça o seu papel de cidadão. Vá lá, vote. Honre o seu papel de cidadão, tá bom? E vamos fazer escolhas para ver se a gente tem um país melhor que o que nós estamos precisando bastante. Olha, eu vou falar agora sobre as urnas aqui de São João dos Patos. As urnas. Ó, o cartório eleitoral de São João dos Patos já está com as 129 urnas prontas para a votação das eleições do dia 2 de outubro de 2022. São 3 municípios que têm as urnas preparadas e lacradas através do cartório de São João dos Patos, que são os seguintes, ó: Paraibano, 45 urnas, certo? Sucupira do Riachão, 15 urnas, e São João dos Patos tem 69 urnas, que serão levadas para suas determinadas sessões. Essas urnas serão levadas todas amanhã, sábado. Por exemplo, às 7 horas da manhã, as urnas de São João dos Patos serão levadas todas para os seus determinados colégios, tanto na zona urbana como rural, ou seja, dentro da cidade e nos colégios dos interiores. Na cidade de Paraibano, as 45 urnas já estão lá em Paraibano, desde ontem, já estão lá. Só que elas só serão levadas para os colégios amanhã, às 14 horas, 2 da tarde. Né? Elas serão levadas para os seus determinados colégios. E para a Sucupira do Riachão, amanhã, sábado, 7 da manhã, elas sairão daqui do cartório de São João dos Patos, direto para a Sucupira do Riachão. Essas informações nos foram passadas pelo chefe do cartório, o Paulo, né, o nosso amigo Paulo. Agradecer aqui o Paulo, que sempre tem colaborado conosco. Né? Então tá aí, para você que não sabia, são 69 urnas, 69 sessões em São João dos Patos. No total, os 3 municípios, repito, são 129 urnas. Todas já estão preparadas para receber você, para dar aquele voto de confiança naquele candidato que você acha que merece o seu voto. Tá bom? Nós estamos falando mais em eleição hoje porque estamos vivendo a véspera do dia da votação. E eleição, como eu disse, é isso. Tem que falar mesmo, não tem jeito. Tá bom? O nosso programa de hoje, bem curtinho, né? Viemos especialmente mostrar para você essa bela entrevista aí com o promotor, que falou com a gente tudo, né? O juiz também era para ter falado conosco, mas infelizmente ontem e hoje eles estavam muito ocupados, muita audiência acontecendo lá no fórum, né, Aurélio? Você viu lá? Muita gente, muita audiência mesmo. O juiz está tendo muito trabalho esses dias. Gente, é problema, é casos. Nossa senhora, menina. Vamos, gente, pisar no chão direito, porque o negócio não é brincadeira. Partiu para o lado da justiça, aí resolve ou não resolve? Tem que resolver, né? Tem que resolver. Deixa eu só falar aqui, ó. Hoje acontece a 5ª noite, né, do festejo de São Francisco de Assis. Eu acredito que você está acompanhando. São João dos Patos tem centenas de devotos ao Santo São Francisco, né? E hoje, como é sexta-feira, sem dúvida alguma, muita gente vai estar lá acompanhando aí mais uma celebração das Santas Missas aqui no nosso festejo de São Francisco. Olha, mês de final de ano de muitas coisas boas. Em novembro nós vamos ter Copa do Mundo, né? A seleção brasileira já está aí pronta, joga em novembro.
aí pela Copa do Mundo. Mudou, né? Tudo mudou. Depois da pandemia, muitas coisas mudaram. Porque a Copa do Mundo era realizada sempre no mês de junho. Agora vai ser no mês de novembro. Rapaz, vou te contar, não é brincadeira não, né? Então tá aí, minha gente. Muito obrigado a todos pelo carinho, a todas. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por mais um final de semana. Por mais uma semana de trabalho e por mais um final de semana que vem. Que Deus nos abençoe e para que quarta-feira nós possamos estar aqui. E aí, como o nosso programa é 2 vezes por semana, quarta-feira nós vamos estar falando aqui quem ganhou a eleição, né? Quem foi os ganhadores, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Tchau!